Olá, muito boa tarde. Está em curso o novo ano letivo em Portugal, onde perto de 5% dos alunos frequentam as propostas educativas das escolas católicas. A importância desta proposta e a possibilidade de vingar no panorama educativo português vão agora estar em análise pelos convidados do programa Eclésia. Elisa Urbano, coordenadora do Departamento da Escola Católica do Secretariado Nacional de Educação Cristã, e o padre Paulo Duarte, coordenador da Pastoral no Colégio das Caldinhas. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Professor Elisa Urbano, começava por este dado estatístico. Falei em perto de 5%. Qual é o número preciso dos alunos? 4,5%. Nós temos... de alunos que frequentam as escolas católicas. Os alunos sim, de Portugal. em relação, portanto, em Portugal. Nós temos os dados estatísticos recolhidos do ano 2015-16, portanto, neste momento, infelizmente, para o próximo ano já serão menos, mas temos da infantil ao secundário 74.170 alunos em 134 escolas católicas. Este levantamento estatístico não inclui o ensino superior, porque também há, além da Universidade Católica, também há, por exemplo, a Escola Paulo Fracinete, não é? Nem inclui as IPSS, que também são várias e que também são escola católica. Portanto, ainda seriam mais... Na infância, com propostas na infância, sim, não é? sim. Esse número, o que é que indica, na sua opinião? Que contributo parte das escolas católicas para a educação em Portugal? Indica que a opção das famílias, por esta forma de educar os filhos, portanto, há uma opção clara para mim, e se realmente houvesse mais condições materiais ainda seriam melhores, não é? É um número reduzido, na sua opinião? Este número. Eu acho que é complicado avaliar isso, não é? É complicado avaliar isso, acho que poderia ser maior, mas tudo depende da vontade dos pais, das famílias, não é? A Escola Católica tem um projeto, mas há outros projetos, claro. Não é? E no ensino privado há muito mais escolas, não é? Não são só as 134 da Escola Católica. Padre Paulo Duarte está num colégio em específico, Colégio das Caldinhas, que se insere nesse Instituto Nuno Álvares. Este número era aquele que tinha em mente sobre o número de alunos que frequentam as escolas católicas em Portugal? Tinha uma leve noção, sim, que vamos conversando sobre isto, entre nós também, jesuítas, e que estamos metidos na educação. Sim, tinha mais ou menos essa noção deste número, e sabendo que, em particular, o Colégio das Caldinhas, e mais especificamente o Instituto Nuno Álvares, pois de facto na altura tinha quase 2.000 alunos, não é? Agora houve uma grande redução este ano. Já falaremos também dessa nova circunstância, pela diminuição de turmas nos contratos de associação. Na sua opinião, esta proposta da Escola Católica, acredito que seja uma mais-valia para a educação em Portugal, sem dúvida nenhuma que é. Sim. Que mecanismos é necessário para que ela vingue, para que seja possível, de facto, ser uma opção realista para as famílias? Uma das coisas é importante perceber que, ao nível da educação, e a educação às vezes tem sido posta muito só isoladamente na parte académica, mas a educação tem muito mais que se lhe diga. E um projeto educativo, neste caso de uma escola católica, é um projeto educativo muito mais abrangente. É um projeto educativo que tenta fazer uma ponte familiar, digamos assim, não só a relação professor-aluno, mas a relação professor-aluno com a família. Particularmente, quer dizer, nas nossas escolas temos aquilo que nós chamamos a Festa das Famílias, no final do ano, em que é um grande encontro comunitário, em que se percebe que o projeto educativo não se reduz a uma sala de aula, mas vai muito mais além do que isso. Obviamente com o voluntariado, o acompanhamento em casa, mas sempre neste lado de uma comunidade educativa muito mais alargada. E vai muito para além também dos 3 trimestres de frequência letiva? Sim. Porque isso até pela experiência dos próprios jesuítas, claro, não é? também ajuda, porque nós, por exemplo, também uma das coisas que acabamos por propor no verão, além de eventualmente situações pontuais de voluntariado, mas sobretudo são os campos de férias. E os campos de férias mexe com muita gente, não só como alunos, como animadores, na preparação que vão tendo ao longo do ano, o acompanhamento para depois culminar nesses 10 dias de campo, entre os 10 anos e os 17 anos, nos vários escalões. E são 10 dias que costumam ser muito intensos e que ficam registados na memória. Neste início de ano letivo, 2016-2017, professor Elisa Urbano,
esta supressão de turmas no contrato de associação afetou muito as escolas católicas? Das 143 escolas católicas que temos no país, 27 têm contrato de associação. Portanto, 26, fechou uma semana passada, infelizmente. Dessas 26, uma ou duas é que não viram afetadas a sua realidade. E de uma forma muito, muito dolorosa. O processo ainda não está terminado, portanto, não sabemos, porque tem havido problemas na validação de turmas de continuidade e, portanto, há colégios que estão a encerrar as portas agora em setembro, já com os alunos matriculados, porque não têm viabilidade. Não têm viabilidade. E está a ser muito doloroso. Está a ser muito doloroso. E eu queria aqui dar digamos, apoio, sobretudo aos diretores e aos professores e aos pais que estão a viver esta realidade. Porque há escolas que estão a dar um verdadeiro testemunho cristão de esperança, que não desistem, não é? E ainda ontem uma professora me dizia: sinto a obrigação deste ano de dar o meu máximo, porque os pais apostaram neste colégio, apesar de saberem a situação que nós vivemos, que podemos para o ano fechar. E, no entanto, os pais apostaram, portanto, nós temos que dar o nosso máximo. E nós estamos ao serviço das famílias. Não é? Os colégios estão ao serviço das famílias e realmente tem sido um testemunho, para mim, bastante positivo, de solidariedade fraterna que tem havido entre os colégios. Viu-se isso nas manifestações, vê-se isso na preocupação mútua de saber o que é que se passa com os outros. E eu acho que estes momentos de crise são aqueles que mostram de que é que nós somos feitos, não é? Em todo caso, na mediatização do início do ano letivo, o problema Sim. parece que não apareceu. Pois, mas isso, para a comunicação social, não há problema com colocações de professores, não há problemas com nada. Este ano está tudo bem. Sabemos, na realidade, que não está tudo bem. O sorriso é irónico. É irónico. É irónico, mas é um sorriso triste. Porque, infelizmente, as pessoas deixam-se muito de levar pela comunicação social e nós depois sabemos, na realidade, que há tanta gente a sofrer, tantos professores, tantas famílias, as próprias comunidades locais ligadas aos colégios, não é? Ninguém diga que está tudo a correr bem, porque não é verdade, mesmo na escola estatal. No caso de uma escola, no Instituto Nuno Lavras, como é que aconteceu este início do ano letivo? Com bastante sofrimento. Dizer, por um lado, é verdade, bastante sofrimento, mas por outro também com um misto de ânimo, de um apoio grande por parte da comunidade educativa, sabendo que não foi, obviamente, uma decisão de uma direção. Agora vamos fazer redução. Não. Foi uma imposição do que acontece, com bastante sofrimento, porque, inevitavelmente, tivemos que lá no Instituto Nuno Lavras, teve que haver a dispensa de bastantes colaboradores e com bastante tristeza. Vamos a faltar mais de 30. Entre docentes e não docentes. E as turmas, quantas turmas foram reduzidas este ano? A 17 turmas. Houve uma redução de 17 turmas de 5º, 7º e 10º ano. Não é? São dos inícios de ciclo, não é? Sim. Eu penso que é o colégio que teve mais redução com o contrato de associação. Da escola católica. Das escolas católicas terá sido que teve mais redução. Mais redução. E dá que pensar uma coisa, vamos ver, toda a situação, aliás, parece-me que é uma questão do nosso país, sempre que há situações polémicas, ou diria fraturantes, vive-se muito a partir da emoção e não da razão. Portanto, houve aqui houve uma decisão, pronto, de um Estado, que eu acho que um Estado, independentemente dos partidos, devia perceber a sua história, não é? Porque, quer dizer, se muda o partido e muda tudo, então estamos constantemente em mudança, que infelizmente na educação é o que tem acontecido nos últimos anos, não só a nível dos contratos de associação, mas a outros níveis, não é? De alteração de programas, alteração de projetos, etc. Então, o que acaba por acontecer é a educação, que é algo garante de uma sociedade, que possa permitir a estabilidade de uma sociedade, está sempre a tremer. E, neste caso, com a história dos contratos de associação, com toda esta situação, não se permitiu fazer uma reflexão de perceber o que é que está bem, o que é que está mal e a acomodar, e, eventualmente, o que é que está bem é de manter. Instituto Nuno Lavras, a primeira escola a prestar serviço público porque necessitavam para aquela região, vê, assim, desta forma afetada o seu projeto educativo,
com a iminência, quer dizer, todos nós, estas escolas estão com a iminência de possibilidade de fechar. Foi uma coisa que esteve em cima da mesa. Ou seja, não é algo que é assim feito de ânimo leve. Estávamos a falar no universo de Das número de 27, alunos. sim. No Sim. caso do Instituto Nuno Álvares. Mais ou menos, estamos a falar de 2.000 alunos, 1.000 e tal, quase 2.000. Portanto, e pensar esta reflexão, muito bem, os alunos estão em primeiro lugar. Muito bem, obviamente pode-se pensar financeiramente e um Estado tem que pensar financeiramente, mas como quase dizia o Nuno Lopes agora a receber o prémio, não é, em Veneza, e que dizia que as pessoas não são um número de Excel, são pessoas. E nesta reflexão de contrato de associação, ainda mais depois com as indicações que saíram, não me parece que houve uma grande reflexão sobre as pessoas. Houve uma grande reflexão de ideias, de pensamentos sobre o que é a educação. Ideologias? Posso até mesmo dizer ideológico, sim. Posso até mesmo dizer. E não se fez uma reflexão adequada sobre o que é de facto o valor da educação em Portugal. Podemos falar, sim, da importância do ensino, mas a educação é um garante de uma sociedade, como já disse. E então, o que há a fazer neste momento? Claro, vamos fechar, vamos ter as escolas do Estado, porque nós, contrato de associação, fomos escolas com serviço público. Portanto, escolas igualmente estatais. Porque nós nunca selecionámos alunos, tínhamos as mesmas regras que as escolas do Estado, tínhamos com necessidades educativas especiais, de todo o tipo de cultura, quer dizer, de realidades até. Por isso, dá mesmo que pensar como é que se pode fazer esta reflexão a nível da educação no nosso país, sim. E agora, de que forma é que estão a tentar dar a volta para tornar, enfim, o dia-a-dia do colégio também sustentável? Claro, pronto. Uma das coisas que foi logo em cima da mesa é passarmos àquilo que não queríamos, que aí sim vai haver elitismo, aí sim vai haver, apesar de, claro, com todo o respeito, obviamente, pelas famílias que querem escolher o nosso projeto, porque vamos ter que passar a privado e já vamos abrir algumas turmas financiadas pelas famílias. Mas se não queremos perder esta noção do nosso serviço também público e social. Então também, como isto foi muito um curto espaço de tempo, arranjar estratégias para conseguir bolsas de estudo para famílias ali à volta que terão que fazer evento com quilómetros mesmo para ir para uma escola do Estado, para que possam frequentar, não podem pagar, mas nós vamos tentar conseguir bolsas de estudo para que estas famílias, claro, depois temos que pensar os critérios, isto não é uma coisa automática, não é uma coisa de um dia para o outro, tem que se pensar critérios em sentido de justiça social, justiça a vários níveis, para que estas famílias também possam continuar a usufruir deste projeto educativo. Estamos a falar de anos e anos, quer dizer, mais, obviamente, Instituto Nuno Álvares, enquanto instituto, são praticamente 100 anos. Mas enquanto contrato de associação são mais de 30 anos. Portanto, já estamos a falar de várias gerações que educaram os filhos neste projeto educativo e gostavam de dar continuidade, mas infelizmente agora não vão poder. Pouco a professora Elisa falou nessa mobilização interna dos colaboradores para que a situação, apesar dos constrangimentos, pudesse continuar. Aconteceu também na vossa escola? Sim, e de facto, tal como a professora Elisa acabou de referir, também do que me é permitido dar aqui um grande louvor às direções, bem, falo especificamente dos nossos colégios, mas acredito que também das outras escolas, que têm sido incansáveis a pensar nas pessoas. Não é só despedir, é pensar nas pessoas e na justiça de como é que se pode ajudar. E depois também um louvor a todo o corpo docente e não docente das nossas escolas. De facto, é até de extrema amizade a forma como têm lidado e que provavelmente este ano, correndo risco, eventualmente, do próximo ano haver nova redução, porque como vai haver uma nova redução de turmas, mas ainda assim acaba a haver um sentido de esperança e darmos o nosso melhor para que o ano possa correr com um sentido de respeito, sobretudo pelos nossos alunos. Salientar também uma coisa que foi, em altura de exames nacionais, em que podemos dizer como que a bomba chega, não é? Os docentes e não docentes foram exímios no seu profissionalismo. Apesar de saber que poderiam ser dispensados no final da época, portanto, no final do ano letivo, continuaram a dar o seu melhor a pensar nos alunos que vão ter exames nacionais, sobretudo a nível do secundário, e deram o seu melhor para que os alunos, esses sim, pudessem ter o melhor sucesso possível. No dia em que gravamos esta entrevista, recebemos esse indicador de que 4.000 alunos terão sido dispensados ou procuraram outra solução que não o ensino particular e cooperativo.
e mais de 500 colaboradores terão sido despedidos. Claro que o problema é dramático no desemprego para todos estes colaboradores. Os alunos, o professor Elisa, daquilo que conhece, tiveram solução? O Ministério diz que tem lugar para todos no ensino estatal. Eu penso que se o Colégio das Caldinhas fechasse, era uma bomba neste país. Uma autêntica bomba, porque são 2000 alunos, de certeza que não havia lugar para eles, não é? Porque quando se reduziu as turmas, o estudo que foi feito realmente foi feito para as turmas de iniciação e, portanto, com aquela legislação que saiu sobre a zona geográfica. Parece que não assim tão bem feito como isso, porque afinal surgiram mais turmas do que as previstas em determinados colégios da zona geográfica e não foram validadas pelo Ministério. E esses alunos, portanto, andam aqui de um lado para o outro, não é? E eu realmente, as famílias, como eu disse, têm sido verdadeiro testemunho na maneira como também têm enfrentado este processo, porque um pai entra em aflição, em angústia, quando põe um filho numa escola e não sabe se para o ano continua, se vai, como estes agora das escolas que fecharam esta semana passada, não é? O que é que lhes vão fazer? E pronto, eu realmente acho que já agora, porque já se tem falado muito, ouvimos opiniões de um lado, opiniões do outro, penso que o processo esteve muito mal. Esteve muito mal porque não houve diálogo. O Papa Francisco insiste muito que o pacto educativo está quebrado e eu acho que isto é uma prova. Não houve diálogo com as comunidades, não houve diálogo com as famílias, não houve diálogo com as escolas. Tomou-se uma decisão que ainda por cima não respeita compromissos anteriores, não é? Referimos-nos à legislação do não cumprimento dos 3 anos de contrato e, sobretudo, não foi, como o Padre Paulo estava a dizer, uma bomba. Quer dizer, não houve preparação, não houve concertação. Não sei se pensou verdadeiramente no bem dos alunos. Porque realmente os critérios não podem ser só os económicos. Se me permite só acrescentar um pequeno pormenor, que é, sim, pensou-se para os alunos de início de ciclo, mas não se pensou na quantidade de irmãos. Ou seja, eu tenho famílias em que, eventualmente, com 2 filhos ou 3 filhos, em diferentes anos. Então, vão colocar os filhos em diferentes escolas? Isto também para as famílias, ou seja, houve famílias que decidiram, apesar de terem os filhos ainda em turmas de 8º, 9º, 11º, 12º, a decidir também, eventualmente, ter que os tirar da escola, do instituto, para ir para outra escola, porque, claro, isto não podemos andar a passear, a distribuir filhos, as coisas não funcionam assim. Por isso é que não foi feita a devida reflexão, provavelmente, quer dizer, enfim, pensar deixar o tempo de haver um contrato e depois provavelmente seria pensado, repensado, mas claro, a forma como o processo foi feito, claramente, e agora está-se a ver, não foi a pensar nas pessoas. Não foi. E não sei se mesmo economicamente temos a certeza de que foi um bem para o nosso país. E nunca chegaremos a saber, por certo. Nunca. Nunca chegaremos a saber. Mas eu gostava de salientar o que o Padre Paulo esteve a dizer do desafio, não é? Eu queria falar deste livro. Sim, porque de facto já temos pouco tempo para, neste panorama, nesta situação, qual o futuro das escolas católicas? Pois tem uns discursos muito, muito interessantes do Papa Francisco, quando ainda era bispo na Argentina, em 2003, e fala uma situação de crise das escolas. E ele fala da esperança ativa, a esperança que nós cristãos sabemos porque é que a temos, não é? Acreditamos em Jesus ressuscitado. E ele diz que esta esperança ativa se concretiza na criatividade. E o Padre Paulo já estava a dar, até mesmo antes de iniciarmos o programa, exemplos de criatividade. E diz ele que temos que, neste momento, compreendo que seja difícil, porque em cima da dor é noite, não é? Mas penso que as escolas, passado esta fase de escuro, de noite, como eu digo, de sofrimento, continuando a lutar por aquilo que elas têm vindo a lutar e que acreditam, irão construir novamente a partir do lado são. Portanto, também vai ser um momento
um momento de criatividade, de crescimento, de repensar os projetos educativos, a pastoral nos colégios, e eu penso que isso ainda é médio e longo prazo, mas vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo que seja só para uma minoria. Esse pode ser o problema. Os pobres têm direito a escolher. Por isso, quando me perguntam se há liberdade, podem não ter possibilidade de escolha, não existe liberdade de escolha em Portugal. E esse é o objetivo. E o objetivo é que porque é um direito que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e para nós, Igreja, o Papa Francisco, ainda na última exortação apostólica, fala muito disso, quer dizer, primeiro é a família, o direito primeiro de educação é da família, e a Igreja colabora, e o Estado subsidia na medida das necessidades, e até inspeciona, digamos, não é? Tem garantia de qualidade, mas nunca se substitui, porque, como a gente sabe, não há escolas neutras. Sim, a educação não é neutra. Sim. Se calhar uma das coisas, sei que estamos quase a terminar, mas gostava de salientar o que é que nós também podemos fazer, se nós queremos olhar para a sociedade, o que é que nós podemos fazer para cada vez mais colaborar e mais do que estarmos em discussão uns com os outros, mais do que estarmos em confronto uns com os outros, o que é que nós podemos fazer para verdadeiramente passar para um bom diálogo, projetos educativos. Nós aqui também nem sequer queremos estar a pôr nem escolas católicas contra escolas do Estado ou não do Estado. Quer dizer, entramos numa fase do ridículo. A humanidade hoje precisa cada vez mais de colaboração. E educar para servir, educar para ajudar o próximo, já que parece-me que é um trabalho básico da educação e por isso não há neutralidade na educação e não vale a pena entrarmos em falácias, é mesmo como é que nós hoje em dia podemos partir para algo mais abrangente, que é ajudar a escola. Ponto. Quer dizer, ajudar a escola. E todos são precisos. E todos são precisos. Em projetos educativos e, sobretudo, que se possam ajudar a humanidade, passo quase a redundância, a ser mais humana, que é o que mais necessitamos hoje. Esperemos que isso de facto aconteça com o contributo de todos, com espaço para todos deixarem as suas propostas educativas à escolha de famílias e dos alunos. Agradeço-vos terem estado neste programa e felicidades para o ano letivo, apesar de todas as circunstâncias em que ele inicia. O programa Eclésia Mais logo faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.